Vamos lá, amiguinhos. E aí? Tudo bem contigo? Ah, tô ouvindo daqui. Ok. Gostei de saber que tá tudo bem com você. Olha só, atendendo a pedidos, agora eu sempre vou gravar um vídeo assim, dando uma visão panorâmica do quadro, para que você possa congelar e copiar tudo sem a presença do professor Rezende na frente do quadro, tá? Então foi pedido de um seguidor do canal chamado Pedro, tá? Que se tornou um aluno assíduo no canal. Pedro pediu, tá aí, Pedro, gostei da sugestão. Bom, nosso assunto de hoje, seguindo aqui, termometria. Termometria, tá? A gente vai estudar o que? Temperatura. Então, metria, medida, termo, né? Tem a ver com temperatura. E nós vamos estudar medida dessa tal temperatura, essa grandeza física aqui. Que significa temperatura, professor? É a medida do grau de agitação térmica das moléculas, do meio que a gente vai estar estudando. Pode ser a temperatura de um gás, de um líquido, temperatura de um sólido, né? Então a gente vai estar medindo o grau de agitação térmica das moléculas. E para fazer essa medida, para aferir essa medida, nós usamos os termômetros. Os termômetros, cada termômetro possui a sua escala termométrica, tá? Então eu vou apresentar 3 escalas termométricas para vocês, que é a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Então Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Corta para mim. Olha só, na verdade, se a gente for voltar, né, no tempo, tem mais de 10 escalas termométricas, tá ok? Mas eu não vou falar em escala Rankine, escala Rami, que essas escalas aqui são as escalas que caem em qualquer concurso, padrão, tá? Então, nós vamos falar de escala Celsius, Fahrenheit e escala Kelvin, tá? Agora, preste atenção também em outra coisa, que quando cada um deles, né, montou a sua escala, eles se basearam em 2 pontos fixos. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. O que seriam pontos fixos, professor? Por exemplo, Fahrenheit. Fahrenheit se baseou na temperatura da ovulação, né, da mulher, né, e na temperatura de uma mistura refrigerante. A temperatura de ovulação da mulher, em torno de 37 graus, 38 graus Celsius, né, e a mistura refrigerante, que ficava em torno de menos 5 graus Celsius, que é a mistura de gelo a 0 graus, água a 0 graus e sal, tá? Então cada um tinha critérios para estabelecer seus 2 pontos fixos. O que ganhou a nível de critério foi o Celsius, que ele estabeleceu 2 pontos fixos, que seria a temperatura de fusão do gelo ao nível do mar e a temperatura de ebulição da água ao nível do mar. Então, quer dizer, isso tornou-se universal. Então, todas as escalas, até as mais antigas, elas, para serem convertidas em outras escalas, né, elas têm que serem, a gente tem que buscar valores nas outras escalas que obedeçam ao ponto de fusão do gelo e ao ponto de ebulição da água, para a gente poder fazer a formulinha de conversão de uma escala para outra. Mas, professor, por que é que eu quero fazer a conversão de uma escala para outra? Bom, primeiro vamos lá. Países de origem inglesa, eles utilizam a escala Fahrenheit, tá? Então não é só a Inglaterra, Estados Unidos. Se não tiver a língua inglesa, né, eles utilizam a escala Fahrenheit. A Alemanha, por exemplo, o Brasil, Portugal, usa a escala Celsius. E a outra que nós vamos estudar, que é a Kelvin, é uma escala científica. Então ela é usada no mundo inteiro pelos cientistas, para a ciência. É a escala mais coerente que existe. A escala Kelvin vocês vão ver comigo, tá ok? Então, voltando para cá para a gente começar a estudar. Então, escala Celsius. Escala Celsius é representada, né, o seu grau com a bolinha e o C, grau Celsius, e ela tem para ponto de fusão do gelo ao nível do mar, tá? Então tá aqui, ó, ponto de fusão do gelo ao nível do mar, ela tem
o valor de 0 graus Celsius. Para ponto de ebulição da água, tá? Ela tem 100 graus Celsius ao nível do mar. A Fahrenheit, para ponto de fusão do gelo, 32 graus Fahrenheit. E para ponto de ebulição da água, 212 graus Fahrenheit. A escala Kelvin, para ponto de fusão do gelo, 273 Kelvin. Professor, o senhor esqueceu a bolinha. Não, não esqueci, porque a bolinha a gente fala grau, né? E o Kelvin, não sei por qual razão, ele não quis botar bolinha aqui não. Então, ele chamou, né, a sua graduação, né, pelo próprio nome, que é o nome dele, 273 Kelvin, ponto de fusão do gelo. E o ponto de ebulição da água, 373 Kelvin. Lembrando mais uma vez que isso tudo é o nível do mar. Tá? Acorda para mim. Professor, por que o nível do mar? Você fornece energia para o líquido, por exemplo. Vamos falar do líquido. O líquido, as moléculas começam, elas estão no estado de vibração, quando vai recebendo energia do calor, né, do fogo, né, essas moléculas passam a vibrar mais. Elas têm dificuldade para sair, para se desprender uma das outras, porque tem uma camada de ar em cima delas. Essa camada de ar, nós chamamos, né, exerce uma pressão chamada de pressão atmosférica. Então, a maior pressão atmosférica possível é o nível do mar. Então, nós sabemos que a água ferve, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius quando nós temos essa pressão atmosférica, que é a maior possível ao nível do mar, que nós chamamos de 1 atm, 1 atmosfera. Claro que se a gente pegar essa panela com água, né, e levar lá para o Pico Everest e colocar fogo na panela lá embaixo para aquecer a panela, a água vai entrar em ebulição muito mais rapidamente. Ela, quando chegar lá por volta de menos 70 graus, ela vai, a temperatura da água a 70 graus, as moléculas vão conseguir se desprender, porque a pressão atmosférica lá no Everest, ela é bem menor do que a pressão atmosférica aqui ao nível do mar. Então, a coluna de ar lá em cima, ela é bem menor do que a coluna de ar aqui ao nível do mar. Então, por isso que tudo a gente tem que dar esse parâmetro. Foi estudado ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é máxima. O valor dela é 1 atm. Acabamos, então, de falar uma coisa que cai muito em concurso. A temperatura de ebulição, né, ela vai diminuir conforme a gente aumenta a altitude. Porque com o aumento da altitude, diminui a pressão atmosférica sobre o líquido. Interessante isso, grava isso que é de concurso, tá ok? Bom, então, olha só. Eu aqui fiz 3 escalas conhecidas e uma escala E. Essa escala E é uma escala arbitrária, é uma escala que o concurso vai criar para você. É uma escala que ele vai chamar de E, de X, de G, de T, de H, ele vai chamar do que ele quiser, tá? Mas tudo que eu fizer para essas 3, né, vai ser feito para E também, porque o que eu vou fazer aqui é matemática. É proporção de segmentos. Observe que o ponto de fusão de gelo, eu coloquei alinhadinho aqui, ó, ponto de fusão de gelo. E o ponto de ebulição da água também alinhadinho. Assim como os intervalos de temperatura. Assim como uma temperatura qualquer em cada escala. Então observe o seguinte. Na escala Celsius, a fusão do gelo, 0, Fahrenheit 32, Kelvin 273, e essa eu chamei de TG, temperatura do gelo, TG. Na escala Celsius, ebulição da água, 100 graus Celsius, Fahrenheit 212 graus Fahrenheit, Kelvin 373, e na escala E, TV. Não sei, o problema é que vai te dizer.
quanto vale o TG, quanto vale o TV, que é uma escala desconhecida, tá? Então eu não sei. Bom, agora eu quero saber o seguinte, para essa temperatura aqui, na escala Celsius, qual o valor dela na Fahrenheit? Qual o valor dela na Kelvin? Qual o valor dela nessa escala arbitrária? Escala dada pelo problema, tá ok? Corta para mim. Professor, mas que ideia é essa de ficar querendo saber? Aqui no Brasil a gente usa Celsius, professor. Para que eu quero saber outras escalas de outro mundo? Ô, rapaz, olha, para não pagar mico. Imagina você, né? Teu pai viajou, foi para os Estados Unidos, ou tua mãe, um parente teu filho viajou, né? E você faz uma ligaçãozinha para ele, né? Você soube que ele estava resfriadinho, né? Ou o pai, ou a mãe, ou o filho, e aí você liga, alguém atende, né? Conversa com você em português e diz que não, pode ficar tranquilo, que a temperatura dele já baixou, já está em torno de 90 graus. Se você não entende nada de escala, você vai ter uma pane mental, tu vai pegar um avião supersônico, como é que a temperatura está 90 graus? Se aqui 40 graus, né? Já é medida de vai para o banho frio, o antitérmico, leva ao médico, vai para o hospital, né? E está 90, mas a escala lá é Fahrenheit. A escala Estados Unidos, ó, é Fahrenheit. Então, 90, será que o 90 graus lá, quanto é que deve dar na minha escala aqui no Brasil, que é Celsius? Então tem que tomar cuidado, presta atenção. Um outro erro, né, que é muito comum, os repórteres, né, nas emissoras de TV, eles falam a temperatura, às vezes, em grau centígrado. A máxima de hoje foi 42 graus centígrados. Centígrado não é Celsius. Centígrado quer dizer dividido em 100 partes. E se você observar, que eu vou mostrar logo a seguir, a escala Celsius é dividida em 100 partes, né, nesse intervalo de ebulição e fusão, assim como a Kelvin também é dividida em 100 partes. Então as duas são centígradas. Então, grau centígrado tanto pode ser Celsius quanto pode ser Kelvin. Tá? Então centígrado não é unidade de escala nenhuma. Celsius sim, grau Celsius. E evitar falar só grau, né? A gente tem essa mania, poxa, hoje bateu 42 graus. Graus o quê? Se for a grau Fahrenheit vai estar geladão. Tá? Então vamos aprender a converter escala para não pagar mico. Vou fazer uma viagem, vou para um lugar assim. E como é que é o clima lá? Tranquilo, o clima. O clima lá bate em torno de 80 graus. Aí tu vai pagar um micão, né? Tu bota só roupa de verão, tudo lightzinho, bonitinho. Só com 80 graus lá Fahrenheit, que vai bater aqui, de repente, em torno de 16, 6, 2 graus, ou até negativo. A gente tem que aprender a converter uma escala em outra, para poder saber o que vai colocar na mala. Tá ok? Então, entendido? Então agora, ó, o que nós vamos usar aqui é matemática, proporção de segmentos. Tá? Esse menor segmento está para o maior, assim como esse menor está para o maior, assim como esse menor está para o maior, assim como esse menor aqui está para o maior. Então, gente, se aqui fosse 20, o menor segmento aqui seria 20 menos 0. Vamos começar com 50, né? Se aqui fosse 50, o menor segmento aqui seria 50 menos 0. Aqui 50 menos 32, aqui já não poderia ser 50, né? Porque já começa com 273. Então, qual seria o valor aqui, de repente? Né? Então, vamos prestar atenção que cada escala, né, ela vai ter um valor diferente uma da outra. Então eu tenho que saber como é que isso vai se comportar. E é muito fácil. Porque se eu pego esse segmentozinho aqui, esse menorzinho, C menos F, C menos 0, está para o maior, que é 100 menos 0, falei F aqui, mas é 0, C menos 0 está para 100 menos 0, assim como F menos 32 está para 212 menos 32,
assim como K menos 273 está para 373 menos 273, assim como E menos TG está para TV menos TG. Está aqui, tá? Então, é sempre assim, tá? Eu dei um exemplo e volto a dizer, por exemplo, se aqui fosse 100, qual seria o intervalo? 100 menos 32, dá 68, tá? Ah, estaria para o maior, que é 180, tá? Então, presta atenção, por exemplo, se aqui fosse 300, tá? Quanto mediria aqui? 300 menos 273. Então, eu sempre vou pegar esse cara menos esse cara menos esse cara menos esse. E está para o maior, que esse aqui a gente já sabe. Então, aqui é 100. Aqui, ó, 180, que é o 212 menos 32, 180. Tá? Aqui, 373 menos 273 está aqui, ó, é 100 também. E essa escala é o que eu disse. O problema é que vai dar. Mas eu tenho que pegar esse menos esse, está para esse menos esse. Então tá aqui, ó. Já dei a colinha para você. Esse canto de cá, né, vai ser usado num problema qualquer que vai comparar essa escala arbitrária ou com a Celsius, ou vai comparar com a Fahrenheit, ou vai comparar com a Kelvin. Então é importante mostrar aqui, ó, 100 menos 0 dá 100, aqui 180, aqui dá 100, aqui eu não sei, que vai depender do problema. Simplificando por 20, né? Aqui vai ficar 5, corta para cá, tá? Vai ficar 5, volta, simplificando por 20 vai ficar 9, aqui vai ficar 5 também, né? Volta para cá, então ficou 5, 9 e 5, ok? Então essa é a formulinha que vai me permitir converter escala Celsius para escala Fahrenheit, escala Celsius para escala Kelvin, escala Fahrenheit para Kelvin, tá? Enfim, transformar uma escala de uma escala para outra para uma mesma temperatura. Por exemplo, olha só, vamos fazer de cabeça, hein? A temperatura febril, considerada preocupante, né, aqui no Brasil é 40 graus Celsius. Eu quero saber lá nos Estados Unidos. Então vamos botar aqui. Ó, no lugar do C, eu vou botar 40. 40 sobre 5 vai dar 8. Vai guardando, hein? 40 sobre 5 vai dar 8. 9 vezes 8, 72. Aí o 32 que está negativo vai passar para cá somando. 72 mais 32 vai dar 104. Então a temperatura preocupante aqui no Brasil, que é o 40 graus Celsius, nos Estados Unidos vai ser o 104 Fahrenheit. Aqui no Brasil nós ficamos de olho para não deixar a temperatura chegar aos 40 graus Celsius. O americano, né, o inglês, fica de olho para não chegar aos 104 Fahrenheit. Por isso é que naquela ligação a pessoa disse, ah, a temperatura já baixou, já caiu para 92. Aí você, 92? Mas meu Deus, 40 pessoas já tem que estar no hospital, 92, pô, botaram meu pai no forno. Não botaram no forno não, porque lá é Fahrenheit e aqui é graus Celsius. Então a conversão é feita dessa forma, né? Se eu quero saber em Fahrenheit, 40 graus Celsius, aí eu pego 40 e coloco aqui, e aí eu vou descobrir quanto dá o Fahrenheit. Fizemos de cabeça, tá? Se você quiser, volta o vídeo para você rever as continhas de cabeça. Agora, isso aqui é para uma temperatura. Essa formulinha é para intervalos de temperatura. Então, volta para cá. Eu não sei quanto começa aqui na escala Celsius, quanto termina. Eu sei que eu tenho um intervalo aqui, pode ser de um intervalo de 10 graus Celsius, de 25, de 17 graus Celsius.
é o intervalo. Eu não sei qual é o início e qual é o fim. Eu quero saber, esse intervalo aqui corresponde a qual intervalo na Fahrenheit? A qual intervalo na Kelvin? E também na arbitrária, só que como não sei nada da arbitrária, eu não coloquei. Tá? Bom, é fácil, né? É uma regra de 3 simples. Repara, daqui até aqui tem 100, daqui até aqui tem 180, daqui até aqui tem 100 também. Então, esse intervalo só pode ser igual a esse, porque aqui tem 100 partes, aqui também tem 100 partes. Então, essas duas são centígradas. Então, a mesma proporção que eu fiz para achar essa formulinha aqui, ó, a mesma proporção que eu fiz, eu vou fazer aqui, ó. ΔC está para 100, ΔF para 180, ΔK está para 100. Foi o que eu escrevi aqui. Tá? Então a formulinha é ΔC para 5, ΔF para 9, ΔK para 5. Repare que Celsius para Kelvin, né? Eu tenho 5 embaixo, 5 embaixo. Pode cortar Celsius para Kelvin. Só preciso escrever que Celsius é igual a Kelvin menos 273. Porque esse 5 vai ser cortado quando eu fizer a conversão de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius. Ok? A mesma coisa em termos de intervalo. Eu posso cortar o 5 aqui e o 5 aqui. Então, o intervalo na escala Celsius tem o mesmo valor do intervalo na Kelvin, e nós já sabíamos porque ambas são centígradas. Bom, agora para fechar com chave de ouro esse assunto de temperatura, né, de termometria, a gente vai dar ênfase no 0 Kelvin. 0 Kelvin é o zero absoluto. Tá? Nós sabemos que no estado de vapor as moléculas estão muito agitadas, muito agitadas. Vem para o líquido, as moléculas estão menos agitadas. Vem para o sólido, as moléculas menos agitadas ainda. A temperatura está mudando. Né? Mas aí está no sólido, a temperatura está baixando. Baixando. Vamos baixando a temperatura. Kelvin chegou à seguinte conclusão: que deveria existir uma temperatura em que a agitação térmica das moléculas fosse mínima. Na cabeça dele, 0. Tá? Então, olha só, o 0 Kelvin, o zero absoluto, é uma temperatura em que a agitação térmica das moléculas seria nula. Tá? Olha que interessante. Por isso que a escala mais interessante que tem é a escala Kelvin. Ele usou como parâmetro, né, algo que é universal, né, e que depende única e exclusivamente das moléculas. Esse 0 Kelvin, se as moléculas estariam paradas, tudo para. Né? O tempo pode passar, né, mas nada vai mudar. Porque se eu faço um movimento, porque eu tenho agitação térmica. Mas se tudo está a 0 Kelvin, tudo vai estar parado. Não vai ter movimento molecular em nada, nem no ar, nem na água, nem no sólido, nem no universo. Então, esse 0 Kelvin, olha lá, vamos usar a nossa formulinha, ó. É o zero absoluto, a temperatura mais baixa. Olha aquele, ó. Quem pensou que aqui era ok? Não, não é ok. É o 0 Kelvin. É o zero absoluto. É a temperatura mais baixa no universo. Abaixo de 0 Kelvin não existe temperatura. Então não tem menos 1 Kelvin, menos 2 Kelvin, não. Tá? Então é importante a gente saber quanto dá o 0 Kelvin em Fahrenheit, porque abaixo também não existe, e o 0 Kelvin em Celsius, porque abaixo também não existe, uma vez que a temperatura mais baixa no universo seria o zero absoluto. Então aqui eu fiz para vocês, ó. Eu peguei a formulinha de conversão de Celsius para Kelvin. No lugar do Kelvin eu botei o zero absoluto, como eu disse, o 5 eu nem precisava, ó. Eu vou fazer o exercício mostrando com o 5, né? Tá aí o 5. Mas eu poderia ter copiado, né, a minha formulinha de conversão já assim, ó. Ó, não precisaria ter colocado o 5. Então, C igual a K menos 273.
o zero entra aqui, 0 menos 273, a resposta lá, menos 273 Kelvin. Ah, então aqui, graus Celsius, desculpe. Então aqui, menos 273 graus Celsius. Então quer dizer que não existe o menos 274 graus Celsius? Não. O menos 300 graus Celsius? Não, não existe. Porque o mais baixo é o 0 Kelvin, que equivale em graus Celsius menos 273. Fazendo a mesma coisa, professor, posso apagar o 9 e o 5? Não, 9 e o 5 não. Eu apaguei aqui porque era 5 e 5. Aí eu podia apagar, porque cortar é cortar. Agora aqui eu não posso apagar. Então, está aí no quadro, né, mostrado para vocês. É só tu pausar o vídeo e ver a continha que eu fiz, né? Você vê, eu botei o 0 aqui, aí ficou menos 273, que está dividido por 5, deu 54,6 negativo, né? Negativo, não posso esquecer disso, até é bom botar aqui, porque senão depois você vai dizer que eu não deixei o sinal menos, tá? Então, menos 54,6 vezes 9, deu menos 491,4, passei o 32 para lá somando, deu menos 459,4 graus Fahrenheit. Então, aqui, alinhado com o 0 Kelvin, alinhado, vai ficar menos 459,4 graus Fahrenheit. Gente, eu sei que ficou um vídeo longo, mas fechamos toda a termometria, toda. E é importante dizer que caiu uma questão no concurso, assim, ó, no planeta X, né, a temperatura na superfície está descrita dentre uma das opções abaixo. Assinale aquela que corresponde à temperatura da superfície do planeta X. Aí você diz, ué, como é que eu vou saber? Não sei que planeta é esse, não estudei isso e tal. Mas o cara que bolou a questão, ele botou 4 alternativas, onde 3 eram impossíveis, não existem, e só uma existia. Então só podia ser aquela. Mas como 3 era impossível? Por exemplo, menos 300 graus Celsius, não existe. Menos 600 Fahrenheit, não existe. Menos 5 Kelvin, não existe. Aí ele botou 300 Fahrenheit, existe, está aqui em cima. 300 Fahrenheit, existe. Então essa é a resposta, tá ok? Então, só para você conhecer com profundidade, ou melhor, só conhecendo, né, o que é o zero absoluto, tu não precisa nem fazer conta, né? Tu olha aquilo ali e tu diz, ó, se está abaixo disso aqui, não existe. Abaixo disso aqui, não existe. Abaixo disso aqui, não existe, porque esse zero é o zero absoluto. Então, gostou? Não esqueça do like. Se inscreva no canal. O like é aqui, o canal é aqui. Ativa o sininho. O importante, um mini coraçãozinho para vocês.